Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente continua o papo sobre as reformas. Você sabe que nos últimos programas a gente tem sistematicamente abordado esse assunto, porque nós acreditamos que cada vez que a gente aborda, a gente traz mais um detalhe para te mostrar qual a importância da gente defender os direitos que hoje estão em xeque com as reformas, tanto trabalhista quanto da Previdência. E aí hoje a gente vai voltar ao assunto da reforma trabalhista, mas pegando um outro ponto, que é a questão da justiça do trabalho. Como vai ficar o seu acesso à justiça do trabalho, suas condições de procurar os seus direitos na justiça, se esse texto da reforma trabalhista passar lá no Congresso Nacional. E para nos ajudar nessa tarefa, nessa análise, a gente conta aqui com a presença da Renata Duval, que é membro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Renata, muito obrigada pela sua presença. E a gente tem essa importante tarefa de mostrar o que temos agora e o que vamos passar a ter se a gente não barrar essa reforma lá no Congresso, que aliás ela está hoje lá no Senado, o texto está passando por discussões em comissões e depois vai para o plenário, então a gente tem um tempo para tentar influenciar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a Marcha a Brasília, que é mais uma etapa dos protestos que estão sendo chamados pelas centrais sindicais para a gente se contrapor. Renata, uma das questões que essa reforma traz, que é muito presente e vendida como uma facilidade, é a questão do negociado sobre o legislado, ou seja, aquilo que vale entre a negociação entre patrão e empregado vai valer muito mais do que está na CLT, o acordo coletivo, né? E isso em relação, por exemplo, a férias, possibilidade de parcelar férias em 3 vezes, possibilidade de pagamento de PLR e até a possibilidade de definição do grau de insalubridade que tem numa empresa. E aí, vendo essa questão, logo na sequência do texto lá da reforma, eles também têm uma possibilidade das grávidas trabalharem em locais insalubres, desde que haja um atestado médico, né? E aí eu fiquei perguntando, falei, ué, mas se a empresa vai poder definir o grau de insalubridade, como que fica essa questão das grávidas, por exemplo, entre outras? A questão da grávida em si, a CLT hoje, ela já traz a restrição, que a grávida não pode trabalhar em ambiente insalubre. Hoje é o que nós temos. Contudo, com a reforma, eles querem permitir que ela possa trabalhar nesse ambiente insalubre e basta o médico do trabalho da própria empresa. Ele faz um laudo dizendo que não vai ter risco nem para a mãe nem para o feto e lá ela pode trabalhar. Não só a gestante, mas a lactante também. A mãe que vai amamentar ali seu filho também pode trabalhar nesse ambiente. É isso que a reforma traz. Contudo, no Senado, nós já temos algumas emendas, propostas de emendas. Com essas emendas visa retirar essa proposta que vem sendo trazida na reforma trabalhista, por conta da saúde, né, do feto, da mãe. Então, no Senado, já há um senador que fez uma proposta para que isso não seja alterado, que seja mantido como está hoje. Até porque essa alteração, para que a gestante não trabalhe no local insalubre, foi recente. Não é da CLT lá de trás. É uma alteração que foi recentemente aprovada, né? E já querem retirar. Então, muito embora se diga, muito se fale, vocês veem aí na mídia, na grande mídia, mas não vamos retirar direito nenhum. Isso é uma retirada de direito, é uma retirada de garantia. E não é um direito que é da CLT lá de 1943, né? Não, é um direito atual. Você falou das emendas. Na Câmara também houve, assim, uma quantidade enorme de emendas. A mesma coisa, não foram incorporadas. Esse risco também a gente corre no Senado. Não é porque tem uma emenda que já alterou o projeto, não. É uma sugestão. O senador colocou ali uma sugestão, ou ele coloca para retirar algum trecho, ou ele altera a redação e fala, não, eu acho que deveria ser assim. E isso vai ser votado depois. Então, só realmente a pressão popular dos trabalhadores para que
lá no Senado eles tomem consciência de que a reforma, em certos pontos, na grande maioria, ela não é favorável ao trabalhador, e sim prejudicial à grande maioria dos trabalhadores. E outro item dessa reforma é criar ou ampliar, na visão deles, aprimorar algumas formas de contratação. Trabalho intermitente, trabalho em tempo parcial, trabalho home office, a própria terceirização, todas essas novas modalidades. Até o governo agora está colocando uma propaganda na televisão mostrando que seria, o quão pode ser interessante para alguns tipos de setores econômicos você ter o trabalho em tempo parcial ou intermitente, ou seja, você está lá na sua casa, você tem o seu telefone lá com a empresa tem até 3 dias para te chamar para trabalhar. Você tem 1 dia para responder. E aí você fica, o que para mim parece a legalização do bico. Sim. Mas assim, eles alegam que essas formas primeiro, trazer a legislação para o contexto atual e para gerar empregos. Você acha que isso gera empregos? Não vai gerar empregos, só vai regulamentar a precarização que já existe. O ideal seria que não existisse esse tipo de trabalho em nenhuma espécie, né? Porque hoje nós já temos, inclusive, a contratação de terceirizados em serviços específicos. Eles querem ampliar a terceirização para o todo, para que qualquer atividade possa ser terceirizada, e com isso a gente realmente, eu sou contra, porque vai acabar precarizando ainda mais, porque se você pode pagar um salário, de repente, de R$2.000 para o funcionário, você vai contratar a terceirizada. Ela não vai pagar os mesmos R$2.000 que você iria pagar para aquele funcionário. O salário vai ser mais baixo, como já acontece hoje. E a questão dos bicos, eles vão legalizar algo que em alguns pontos já existe e não está legalizado. Isso é bom ou é ruim? Se você olhar só pelo lado de quem já faz o bico, é bom, ele vai ter pelo menos uma garantia mínima. Só que se você olhar para o outro lado, isso pode fomentar a criação de mais bicos. Porque as empresas podem demitir e recontratar dessa forma. Então eu não preciso mais ter empregados. Cada hora eu uso a mão de obra de um e me isento de várias responsabilidades. Então, assim, para quem diz que o projeto é legal, pensa só do lado daqueles que já trabalham assim para ter um mínimo. O ideal é que eles não trabalhassem dessa forma, né? E não regulamentar uma coisa que já é ruim. Eu penso assim, pelo menos. Com certeza, nivelar por baixo as relações de trabalho é algo assim que é retroceder a décadas de luta, de acúmulo. E a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco. Já terminamos o primeiro bloco, mas não posso terminar sem te convidar a mandar suas sugestões e comentários para o nosso e-mail e também nas redes sociais usando a hashtag VT Entrevista. A gente já volta.